Prezadas e prezados, nesse vídeo aqui eu vou conversar com vocês fazendo uma análise comparativa entre Fernando Henrique Cardoso, o FHC, e Jair Messias Bolsonaro, tá? Bom, gente, o Fernando Henrique Cardoso, para começo de conversa, ele é um dos maiores intelectuais que esse país já teve, né? Mestre e antropólogo, mestre e doutor em ciências sociais pela Sorbonne, simplesmente pela Sorbonne, né? A universidade mais conhecida da Europa, né? E professor da Universidade de São Paulo. Eu, quando fiz mestrado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, eu tive oportunidade de ver 3 trabalhos deles assim lapidares, né? Lapidares os trabalhos, né? O primeiro foi sobre o modelo dependente associado, né? Que ele escreveu junto com Enzo Faleto, né? Chileno, que o pessoal chama por aí da teoria da dependência, né? Fala como é que os países capitalistas periféricos eles são dependentes do que desejam os países capitalistas centrais e especialmente os Estados Unidos, né? Isso ficou conhecido como teoria da dependência, né? O modelo dependente associado, né? E outro trabalho que eu vi dele também, brilhante, é sobre os anéis burocráticos, né? Os anéis burocráticos são o quê? Quando você tem uma política pública, existe uma burocracia que coordena aquela política pública, né? Acerca dessa burocracia, há diversos grupos de interesse, que são chamados os anéis burocráticos, né? Olha, o que acontece é o seguinte, cada grupo de interesse que faz parte dos anéis burocráticos, ele tem um interesse diferente em relação àquela política pública, né? E, portanto, os burocratas, os gestores, né, precisam gerenciar esses conflitos existentes nos anéis burocráticos, né? Absolutamente genial, serve para qualquer política pública, né? E eu também vi um trabalho dele muito interessante falando sobre o papel do negro para o desenvolvimento da sociedade brasileira, né? Então, o Fernando Henrique Cardoso, como intelectual, né, ele é fora de série, é absolutamente fora de série. Talvez o maior intelectual brasileiro de todos os tempos, né? Bom, eu sei, você vai falar para mim que tem o Florestan Fernandes, tem o Darcy Ribeiro maravilhoso, né? Tem o Paulo Freire, tem o Anísio Teixeira, né? Mas esses 3 últimos, eles são mais educadores, né, do que pensadores, vamos dizer assim, né? Mas existem outros pensadores, né? Lá ligado ao PT, o próprio Tarso Genro, que é político também, né? Aliás, o que aconteceu com o Tarso Genro, hein, gente? Alguém me fala alguma coisa sobre o Tarso Genro? Grande político, grande político. Bom, mas então, o Fernando Henrique, como intelectual, ele foi brilhante, né? Depois ele, no início da carreira, foi para a política, né? Concorreu a senador lá em 1978, inclusive com apoio do Luiz Inácio Lula da Silva, então sindicalista, se elegeu, depois em 1986 se reelegeu, foi um bom senador. Aí ele é convidado pelo presidente Itamar Franco para ser ministro das Relações Exteriores, depois se torna ministro da Fazenda e um excelente ministro da Fazenda, né? Foi ele que conduziu e inspirou, foi o articulador, o faz-tudo do Plano Real, né? E você vê, a nossa moeda, o real, está aí desde 1994, passaram mais de 30 anos e a gente continua com a mesma moeda. Finalmente se venceu a inflação, né? Olha, gente, quem encarou o período da hiperinflação, né, inclusive na primeira Vale Tudo era a época da hiperinflação, sabe o que esse país era e o que esse país passou a ser. Então, foi um grande ministro da Fazenda e depois ele se elegeu e reelegeu presidente da República, né? E, olha, ele fez muita coisa boa, tá? Primeiro que não deixou o Plano Real desandar. Porque o maior perigo do Plano Real desandar era exatamente no início. Então ele conteve isso, tá? Segundo, que ele criou uma coisa muito importante na gestão pública, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal, né? Vá ler sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e você vai entender. Bom, a lei
8.666 de licitações públicas, né, foi criada no governo Itamar Franco, mas foi implantada, na verdade, pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, né, entre outros méritos, né. Agora, cometeu erros também, né, o maior erro que ele fez foi dar ouvidos para aquela imbecil, né, chamada Margaret Thatcher, né, a pior mulher de todos os tempos. Afirmo, a pior mulher de todos os tempos, afirmo de novo, a pior mulher de todos os tempos, né? A Margaret Thatcher, daquela linha neoliberal que o Estado tem que sair de tudo e tem que sair privatizando, né? Ali ele cometeu um grande erro, porque ele privatizou muitas empresas, né? Algumas até poderiam ser privatizáveis, né? Mas não todas. Por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce ele vendeu por um preço de banana, né? Então isso não se faz, uma empresa estratégica para o país e tudo isso, né? Então esse modelo neoliberal foi se ajoelhar para esse modelo neoliberal foi o grande erro que o Fernando Henrique Cardoso cometeu. Mas olha, mesmo levando em consideração isso, ele era um grande opositor a nós que somos da esquerda, do Partido dos Trabalhadores e etc. Né? Você ter contendas com esse governo dele, que era de centro-direita, era outro nível, né? Jair Messias Bolsonaro não chega aos pés de Fernando Henrique Cardoso. Jair Messias Bolsonaro não chega aos pés de Fernando Henrique Cardoso. Jair Messias Bolsonaro não chega aos pés de Fernando Henrique Cardoso, né? Jair Messias Bolsonaro é um cara absolutamente despreparado, sem preparo nenhum, né? Você vê que o vocabulário dele é um vocabulário rasteiro, um vocabulário parco, né? Um vocabulário limitado, né? Não venham comparar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não, né? Porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele tem pouco estudo, mas ele tem uma inteligência surreal, né? Esse bosta desse Bolsonaro não tem inteligência nenhuma, né? Ele entra lá pro time do Bruno Henrique, cérebro do tamanho de uma ervilha. Cérebro do tamanho de uma ervilha, cérebro do tamanho de uma ervilha, né? E pior que isso, ele é pernicioso, ele é maldoso, ele é mau caráter, né? Ele é ladrão, ele sim é ladrão, né? Porque contra Luiz Inácio Lula da Silva não há nenhuma prova, mas contra ele há provado por A mais B que ele roubou joia, que ele tem patrimônio de mais de 50 imóveis, com salário de deputado federal, enfim, é ladrão, é mal intencionado, é mau caráter, não sabe falar, tem ideias ultrapassadas e equivocadas, né? Esse país não merecia ter um bosta como esse como presidente da República, não merecia, né? A grande sorte que a gente deu, sabe qual foi? É que quando ele entrou, ele achava que estava tudo dominado e ele ia criar o terreno aí para implantar uma ditadura no Brasil com ele no comando, é óbvio, né? Mas ele encontrou uma grande resistência da sociedade civil. A sociedade civil não se curvou a esse filho da puta. A sociedade civil não se curvou a este filho da puta. A sociedade civil não se curvou a esse filho da puta. Aí perdeu a eleição, muito bem perdida. Não tem falcatrua nenhuma na eleição, a eleição foi legítima, né? E aí ele se valeu disso para tentar dar um golpe de Estado, tramando inclusive matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Então, esse sujeito é um inclassificável, um cafajeste, um canalha, né? Um filho da puta que tá enganando todo mundo dizendo que tá doentinho porra nenhuma, né? E, enfim, acho que a adjetivação que eu fiz já é suficiente para defini-lo, né? Ora, gente, aonde eu quero chegar? Fernando Henrique Cardoso, FHC, depois FFHH, como brincava o Hélio Gaspari, ele poderia ser o nosso adversário político, mas ele tinha classe, né? Fernando Henrique Cardoso tinha classe. Fernando Henrique Cardoso tinha classe, né? Ele não era um desclassificado como Jair Messias Bolsonaro, né? E ele também não era um baixo nível como esse Ciro Ferreira Gomes, tá? Presidente Fernando Henrique Cardoso, eu tenho que pedir muitas desculpas para você.
porque na época eu criticava você à torta e à direito, pegava no teu pé, né? Até um paper que eu estava escrevendo no mestrado, dizendo, né? Ah, mas quando você saiu, né? Ah, mas o que tem se der errado, né? O Fernando Henrique Cardoso vai voltar a ser presidente, né? Debochando de você, presidente. Você foi um presidente de uma grande envergadura, né? Só depois de passar por um merda como Jair Messias Bolsonaro é que a gente é capaz de dimensionar isso. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, sim a todos, porque os bolsonaristas querem exterminar os todos, né? Não vão fazer isso, né? A gente vive uma sociedade plural, numa sociedade democrática, tá? E por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho e comente. E se você puder me honrar dando uma olhada na descrição desse vídeo, eu agradeço muito também.